falar um pouquinho sobre talude aqui para vocês, sobre a inclinação do talude. Então vou clicar aqui, ó, digito no Google talude, topografia, vai aparecer essa página aqui que eu já gravei um vídeo falando sobre ela para vocês. Vale a pena acessar, um material muito bom. E aí eu venho aqui, olha só, direto em taludes. Então, ó, talude é uma forma de caracterizar a inclinação da saia do aterro ou rampa de corte. Então, é o nome que é dado, né, para essa rampa, que a gente pode simplesmente chamar de talude de corte ou talude de aterro, só que tem esse outro nome, que é saia do aterro, né, ou rampa de corte, rampa do corte, expresso pela relação V dois pontos H, que é a distância vertical sobre distância horizontal entre os catetos vertical e horizontal. Tá? Se você for calcular a inclinação aqui dessa rampa, você vai pegar o que? Tangente, não é isso? Então a tangente é o que? Cateto oposto, que é a distância na vertical, sobre cateto que? Adjacente, que é a distância horizontal. Então a inclinação é igual ao que? V sobre H. Se eu quisesse o valor angular, basta fazer o que? Arco tangente e V sobre H. Essa inclinação do talude, na maioria das vezes, aparece como V dois pontos H, tá certo? Então, por exemplo, um talude na proporção 3:2 significa que a cada 2 metros na distância horizontal, ou seja, 2 metros de avanço no plano horizontal, teremos 3 metros de avanço no plano vertical, tá? Então 3:2, eu ando 2 metros na horizontal, neste caso aqui eu andaria 2 metros na horizontal e subiria 3 metros. 3:2, lembra o seguinte, V sobre H, porque é a relação da inclinação, tá? Então V dois pontos H. O talude de corte, a inclinação desse talude deve ser tal que garanta que a estabilidade dos maciços, evitando o desprendimento de barreiras, tá? A inclinação desse tipo de talude é variável com a natureza do terreno, sendo que as normas para o projeto de estradas recomendam o seguinte: terrenos com possibilidade de escorregamento ou desmoronamento, V/H é igual a 1:1. Isso daria uma inclinação de 45 graus, não é isso? Arco tangente de 1, 45 graus. Ou a inclinação, em termos de porcentagem, de 100%, que a declividade em porcentagem é o quê? É a distância vertical, que vale 1, sobre distância horizontal, que vale 1, então dá 1 vezes 100, então dá 100%, 45 graus. Terreno sem possibilidade de escorregamento ou desmoronamento, V sobre H é igual a 3/2, ou seja, a cada 2 metros de avanço na horizontal, eu avanço 3 metros na vertical. E terrenos de rocha viva, você pode fazer na vertical, não tem perigo de desmoronar, né? O que acontece aqui? Talude de aterro, a inclinação deste tipo de talude depende da altura do aterro, sendo que as normas recomendam o seguinte: aterros com menos de 3 metros de altura, mas V/H 1/4, ou seja, 4 metros de distância na horizontal, eu tenho um deslocamento de 1 metro na vertical, tá? Sempre V/H, tá certo? Então aterros com mais de 3 metros de altura, V, altura máxima, V/H 1/2, ou seja, tem um deslocamento de 2 metros na horizontal e 1 metro na vertical. Então, vou procurar um outro material aqui, olha só, imagem, tá? Tem aqui dos
taludes, olha só, por exemplo, essa figura. dá para ver essa figura aqui, o que? Nos taludes, quando é o talude de corte, olha só na parte superior aqui esquerda, tem um talude de corte, eu tenho aqui uma crista, tá? Crista do talude. Aqui mostra o solo retirado, eu tenho pé do talude, tá? Essa outra parte aqui do talude de aterro tem a crista e a parte inferior aqui o pé do talude, tá? Então tem sempre crista e pé. Crista é a parte superior e pé é a parte inferior, tá certo? Então tem aqui o solo que foi retirado, aqui o solo que foi colocado, no caso do talude de aterro, e no caso solo retirado, talude De corte. aqui também, o que eu posso mostrar para vocês é o seguinte, ó. Vou pegar aqui essa inclinação. Quero mostrar os Valores, tá? Quero mostrar isso daqui que tá, esse daqui, ó. Por exemplo, nessa relação aqui tá colocando um H sobre V, tá? Mas enfim, lembrando aquela relação lá, V sobre H, que é a distância que você tem que andar na vertical sobre a distância que você tem que andar na horizontal. A relação do talude 1 para 1, 1 para 1,5, 1 para 2. Tá? Então, se você quiser calcular o valor angular, a inclinação em termos de grau, né? O que você poderia fazer? Por exemplo, eu falei para vocês que nesse caso aqui, no segundo, por exemplo, no segundo triângulo da esquerda para a direita, eu tenho que o valor angular, a inclinação dessa rampa daqui, olha só, seria o que? A tangente. Então teria que utilizar a tangente, que é o que? A distância na vertical sobre a distância na horizontal. Para saber o valor angular, eu tenho que utilizar a função arctangente. Então, arctangente seria o que? Arctangente de 1 sobre 1,5. Então, como que eu faço isso na calculadora? Olha só. Shift, tan menos 1, de 1, que é a distância na vertical, dividido por 1,5, tá? Então tem, ó, 33,69 graus. Se você quisesse colocar grau, minuto, segundo, em vez de representar em grau decimal em grau sexagesimal, eu apertaria aqui essa tecla. Então são 33 graus, 41 minutos, 24,24 segundos. Tá certo? Se eu quisesse esse valor aqui em a declividade, no caso a inclinação em porcentagem, eu faria o quê? 1, que é 1 metro de distância na vertical, dividido por 1,5 metro, tá? Vezes 100. Eu teria 66,67%. Tá? Então a gente pode ver aqui, olha só. Ele saiu, mas eu vou voltar aqui nessa figura. Tá aqui, ó. Tinha dado 33,7 graus e 66,7%. Então, para calcular, para fazer a representação do talude de forma geral, a gente coloca lá V, dois pontos, H. Você vai pensar o seguinte, ó, quanto eu tenho que andar na horizontal e quanto eu ando na vertical, na construção de um triângulo, tá? Então pense aí o seguinte, ó. E se pense o que? Para eu calcular a inclinação desta rampa, que a rampa sempre vai ser a hipotenusa, eu tenho que usar a inclinação em termos de valores angulares, eu tenho que calcular o arctangente. Então, o arctangente da distância na vertical sobre a distância na horizontal. E para calcular a declividade ou a inclinação em porcentagem, vai ser a distância medida na vertical sobre a distância medida na horizontal vezes 100, tá certo? Então, com isso, a gente pode representar esse talude, olha só, em termos de relações aí, V barra H ou V
dois pontos H. Em relação em termos de valores angulares, que é a inclinação angular dessa rampa, tá? Em valor angular. E a inclinação em porcentagem, tá certo? Vou mostrar mais uma figura aqui para vocês. Repare esses taludes, olha só. Eu tenho aqui os taludes com 1 para 1,5 para meio, ou seja, eu ando meio metro na horizontal e 1 metro na vertical. Aqui eu tenho um talude 1 para 1, eu ando 1 metro na horizontal e 1 metro na vertical. A representação aqui 1 para 1,5, eu ando 1 metro na vertical e 1,5 metro na horizontal, tá? Repare que está aqui na parte superior a representação, né? Uma outra forma também de aparecer isso daqui é o seguinte: eles colocam lá a distância na horizontal, 2 pontos na vertical. Então tem que ficar claro o que é o que, tá? Mas de modo geral, a inclinação ela é representada V, 2 pontos H, tá? O que você tem que andar na vertical e o que você tem que andar também na horizontal, tá certo? E de modo geral, ao lado dos taludes são representados esses triângulos com os respectivos valores nos catetos, tá certo? Então é isso aí, um abraço, até mais.